Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui para comentarmos, trazermos um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Tá? Vamos começar com uma oração. Coloque a mão no seu coração e ore juntamente comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, na tua presença, Senhor, santa e maravilhosa, estamos aqui mais uma vez para aprendermos, Senhor. Eu te peço, Senhor, do teu amor, a tua misericórdia, do teu perdão, como aprendemos no culto hoje à noite, Senhor. Abençoa, Senhor, o ouvinte, que essa lição possa ir de encontro ao seu coração, possa alcançar as pessoas que precisam de uma palavra. Assim nós oramos pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a nossa aula. Não tivemos a live sexta-feira passada, justamente pela decorrência do simpósio, que nós estamos tendo. E vamos ter agora, aliás, a partir de quinta-feira, nós vamos ter o nosso terceiro simpósio aí da Escola Bíblica Dominical, do dia 18 ao 21 de maio. Vai estar pregando dia 18 e 19, pastor Elias Torralbo. E 20 e 21, pastor Anderson Silva, na Assembleia de Deus, Centro de Foz do Iguaçu, Rua Quintino Bocaiúva 991. Você pode fazer a sua inscrição no local. Apenas R$40 você vai estar participando conosco desse simpósio maravilhoso. Tá? Vamos para a nossa lição. Nossa lição de hoje é a lição de número 8, do dia 21 de maio. Nós não vamos ter também essa EBD, porque nós vamos estar no simpósio. Importância, eu colocaria um artigo, eu colocaria um artigo ali que fica mais, assim, deixa eu mudar de tela aqui, colocaria um artigo ali que ficaria a importância da paternidade na vida dos filhos, mas não vai, a ordem, dos fatores não altera o produto. A importância da paternidade na vida dos filhos vai ser tratado dia 21. Nós estamos com o simpósio, mas em todo o Brasil vai estar essa lição maravilhosa. Vamos lá? Como eu sempre falo, sexta-feira também não vamos ter a live, Sexta-feira não vamos ter, mas voltaremos na próxima sexta-feira com a live, provavelmente na Vila Iolanda, tá? Participe conosco do congresso, do simpósio. Venha, Deus tem uma palavra para você. Texto áureo da lição: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Que maravilha, Paulo pedindo para os pais não irritar os filhos. Verdade prática: quando o padrão divino, olhe bem, quando o padrão divino, para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Quando nós deixamos de lado aquilo que Deus, comissionou ao homem, ao sacerdote da casa, quando nós deixamos regras, quando nós deixamos doutrinas, quando nós deixamos princípios morais e espirituais, o que acontece? As consequências são terríveis para a família cristã. Então, palavra-chave: paternidade, Paternidade é a palavra onde, em torno dessa palavra, que a lição vai estar permeando o assunto, Paternidade é o estado ou condição de ser pai. Paternidade é aquele que é pai, o estado, condição. É o relacionamento entre um pai e seus filhos. Envolve o quê? Responsabilidade e obrigações, com o cuidado e a criação de uma criança. É uma via de mão dupla, sim. Envolve a minha obrigação, envolve a minha responsabilidade como pai, mas também os filhos precisam,
cumprir. Eu estou com esse né que eu estou tentando tirar, mas eu vou tirar. Os filhos têm que cumprir também as suas responsabilidades e obrigações como filho, que já falamos em uma aula passada, mas podemos pincelar aqui também, dar uma revisada nesse conteúdo. Na introdução, Efésios, eu vou pegar aqui o texto áureo, Efésios capítulo 6, versículo 4, para não irritar os filhos, tá? Eu ri de novo, você viu. Eu estou gravando, mas eu quase, assim, digamos, me comporto como se estivesse ao vivo, tá? A paternidade é derivada de Deus, o nosso Pai Supremo, Os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida da sua família. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos por intermédio dos pais. É herança, ele dá aos pais, mas o que nós fazemos? Nós instruímos, nós direcionamos, nós educamos e aí entregamos na mão de Deus. Senhor, é teu, o Senhor cuide deles. Até certo ponto nós acompanhamos, nós estamos juntos quando é criança e pegamos pela mão, tudo, mas de um tempo depois aí nós temos que interceder por eles em oração, para que Deus livre, para que Deus guarde do mal, para que Deus proteja. Então a personalidade da criança é frágil, Os pais podem se abusar, pode sim usar de ironia, pode sim ridicularizar os seus filhos. Como? Excesso de o excesso ou ausência de autoridade. Provoca, irrita o filho. Quando você tem um excesso de autoridade, você vai parecer um carrasco para ele. Quando há ausência, ele vai ver que você não se importa com ele. Então tem que ser na medida. Então provoca a ira e, além de tudo, o desânimo. Então, com essa peculiaridade das crianças, que cada uma tem o seu jeitinho de ser, a sua forma, nós conseguimos irritar elas. Então nós precisamos respeitar a individualidade. Eu vou frisar bem essa palavra, tá? Nós devemos respeitar a individualidade da criança. Não individualismo, tá? Mas a individualidade de cada criança. Cada ser é de uma forma diferente do outro. Os pais que provocam a ira a seus filhos, revelam um contínuo descontentamento com o desempenho deles, Tem pais que provocam a ira dos filhos como? Silêncio gélido, na falta de diálogo. Não conversam, não falam, são pais fechados, difíceis de dizer um eu te amo, difíceis de perguntar como foi na escola, difíceis de perguntar o que te aflige, pensando que criança também encontra, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, nós encontramos crianças com complexos, com traumas, com, enfim, problemas psicossomáticos, da mente já. Eu, particularmente, eu não entendo como que um adolescente entra em depressão, como que um adolescente ele fica, como diz assim, clausurado, magoado. Eu não entendo, porque eles não têm boleto para pagar, não têm dívida, não têm filhos para criar, mas enfim, é uma época que nós vivemos e devemos, como pais, respeitar, e procurar solucionar esse problema tão grave que afeta a nossa sociedade. E muitos pais se fecham, num silêncio gélido, numa falta de diálogo, é onde quando o filho chega perto do pai e pede a benção, é muito ainda, Ainda é muito, Os pais podem provocar a ira dos filhos também. Ao contrário, em vez de silêncio, com palavras ásperas,
com agressões físicas, né? Agressão física ao filho. A Bíblia ela diz que temos que corrigir os filhos, sim, que a varinha não pode faltar. Mas não é uma agressão física, tá? É diferente. Apesar que a época que nós vivemos hoje, se formos corrigir nossos filhos, né, através da varinha, nós vamos acabar sendo multados, presos e perdendo até a guarda dos filhos. Mas agressão física de forma nenhuma. Finalmente, os pais podem provocar a ira dos filhos por falta de consistência na vida, consistência na disciplina. Os pais, consistência na vida como? Eu preciso ser um exemplo para os meus filhos. Consistência na disciplina. Não há disciplina nenhuma na realidade, nem muito menos consistência. Não há uma intervenção paterna quando o filho responde à mãe, quando o filho vai mal na escola, quando o filho, enfim, falta com educação com os mais velhos, com os tão próximos. Então, essa falta, né, essa falta de consistência na vida, de ser um espelho para os filhos, de ser exemplo, também leva, né, a provocar a ira dos filhos. William, eu não vou dizer esse nome, tá? É Hendriksen, né? Deve ser isso, Hendriksen. Ele tem 6 coisas que provocam, né? Na linha de pensamento ele apresenta 6 atitudes que provocam a ira dos filhos. É difícil eu citar um escritor, alguma coisa assim, mas eu senti no coração de trazer isso. Excesso de proteção. Favoritismo, nós aprendemos isso com os 2 filhos, né? Jacó e Esaú. Desestímulo. Excesso de proteção, não deixa o filho sair, não leva o filho para sair, é dentro de casa, não faz isso, não faz aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Excesso. E a dose entre o remédio e o veneno, já falei em outras aulas, é o quê, né? A diferença entre o remédio e o veneno é o quê? A dose. Se você der uma dose demais de proteção, vai provocar a ira dos seus filhos. Favoritismo, desestímulo. Não, esse filho não vai dar nada, esse filho é assim mesmo, não tem futuro nenhum. Esse piá é mole demais, olha só, inclusive já ouvi, isso aí é um pamonha. Não, não é isso que nós devemos falar aos nossos filhos. Nós devemos usar de palavras bíblicas e de incentivo aos nossos filhos, tá? Não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo e, portanto, tem direito das suas próprias ideias. Tá? Não precisa ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida. E, às vezes, muitos pais querem uma cópia, não, meu filho tem que ser assim. Negligência, palavras ásperas e crueldade física, já falamos. Paulo ressalta, né, as exortações positivas. Não é para irritar, né? Não é para provocar ira. E tem muitos males. Eu estou apresentando aqui alguns para que você possa usar no domingo pela manhã na lição. Encerramos a introdução. Vamos para responsabilidades e obrigações. Qual é a responsabilidade do pai, né? O que se diz quando olha para o pai e o que o filho vê? Qual a imagem que o seu filho tem de você? Se pegasse, geralmente, eu vou contar uma coisa aqui que a gente ouve, tá? Eu sou o coordenador da EBD em Foz do Iguaçu e às vezes a gente escuta uma professora ou outra que diz, fulaninho foi lá, dá um testemunho e diz, meu pai e minha mãe brigam em casa. Meu pai e minha mãe fazem isso em casa. E eles contam a verdade mesmo. Se eu pegasse hoje seu filho com 18 anos, olhe bem, mas com a mentalidade dessa criança, qual seria o testemunho dele mediante a sua vida, o seu comportamento em casa? Quais seriam as palavras da sua filha se ela fosse essa filha, que, por exemplo, eu tenho uma de 14 anos, se ela tivesse a mentalidade dessa criança? Ela viria um pai que dá o fornecimento de orientação, demonstra amor, disciplina, ela encontra proteção e segurança, ela tem um suporte financeiro em você, e suporte financeiro não é dar tudo para a criança, não. É que ela entenda os limites do seu pai e da sua mãe.
Você transmite os valores e tradições familiares para ela? Ou ela não tem nenhuma referência dessas? Ou a referência dela é só com os problemas que o pai e a mãe têm em casa? Vamos rapidinho que a aula é longa. Dentro das responsabilidades e obrigações do pai, né, a criação de um ambiente seguro, acolhedor, para desenvolver o emocional dele, o espiritual, compromisso, um amor incondicional. Incondicional, eu digo porque talvez o seu filho não é aquilo que você queria que ele fosse. Talvez seu filho não está na igreja, talvez seu filho esteja num caminho muito errado, mas o seu amor por ele tem que ser incondicional. É seu filho, ele continua sendo o seu filho, tá? Ele continua ainda sendo seu filho. Vamos lá? Primeiro, pecados cometidos pelos filhos de Samuel. Então, 3, né, pecados assim, claro, muitos, mas em que a Bíblia relata: avareza. Eles estavam mais preocupados em acumular riqueza, em arrecadar, do que servir o povo de Israel. Aceitação de suborno, eles se deixaram corromper, se deixaram levar pelo sistema. E terceiro, que vem, o pecado deles é perversão do direito. Eles não julgavam segundo a lei de Deus. Então não tinha filhos piores, né, do que o de Samuel, cometidos pelos filhos de Samuel. Mesmo Samuel sendo um homem de Deus, mesmo Samuel tendo criado os filhos dentro dos parâmetros divinos, que nós não duvidamos disso de forma nenhuma. Ainda assim os filhos tinham esses 3 pecados. E o que dizer dos filhos de Eli, que estavam no mesmo caminho? Então nós vemos aí como que a criação, e vimos, né, já na aula passada, não, passada foi a Nora, retrasada, sobre pais zelosos, filhos rebeldes. Sansão não era uma exceção. Nós vemos aí filhos que não condizem com a criação que o pai propôs a ele. A paternidade como responsabilidade divina. Já falamos que é, né? O papel do pai na criação dos filhos é fundamental. Tem que cumprir essa ordem divina. Você sabe o que a Bíblia diz sobre a paternidade, Salmo 127, 3 e 5. Seus filhos serão como ramos, né, de videira, vamos ler aqui, de oliveira, a roda da sua mesa. A esposa vai ser uma esposa. Vamos, antes de comentar, vamos ler Salmo 127. Diz assim, ó. Quanto a seus filhos, eles serão herança do Senhor. Fruto do ventre é um presente de Deus. O 4 diz, como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado pelos mesmos, será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Filhos serão como flechas na aljava. Quando o guerreiro tira a flecha, a direção quem dá é ele. A distância que o seu filho vai percorrer, olhe bem, a sua responsabilidade divina, paternidade como responsabilidade divina. A direção em que seu filho vai, é você, papai, quem vai dar. A distância que ele vai percorrer, que ele vai progredir na vida, é você, papai, quem vai dar. Porque flecha não se atira sozinha. Flecha não se locomove sozinha. E se você for no YouTube e pesquisar, lançar flecha em slow motion, você vai ver que mesmo o arqueiro lançando a flecha no alvo com perfeição, ela não sai perfeita, ela sai ondulante. Então não espere uma perfeição que seu filho não tem. Eles não são perfeitos, eles são seus filhos. Filhos de pais responsáveis, que têm uma disciplina amorosa, que garante segurança,
segurança emocional, segurança física, segurança espiritual. Pais responsáveis, que têm amor pelos filhos. O amor é o principal em todos os relacionamentos, e não menos nesse. É um reflexo, precisa ser um reflexo do amor de Deus direcionado ao filho. Esse amor ele é demonstrado por ações. Esse amor ele é demonstrado por atos. Filhinhos, não amemos somente de palavras, mas de atitudes em verdade. É assim que nós devemos mostrar o nosso amor pelos filhos. Segundo, pais responsáveis é disciplinador. A disciplina, Provérbios 13 e 24, faz parte da vida do filho. Se você tira a disciplina do seu filho, ele vai ser um filho sem um futuro brilhante que é para ele ter. Os sábios são coroados com riqueza, mas a recompensa do insensato são as suas próprias tolices. Não, eu li aqui 13 e 24, eu li o 14. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem ama de fato não hesita em corrigi-lo. Pai responsável, ele tem disciplina com o filho, deve ser feita com amor, não com rancor. E o objetivo é de ensinar, não de machucar, não de destruir os filhos. Tem que ser consistente essa disciplina, tem que ser justa, tem que ser amorosa, tem que ser uma justiça igual a de Deus. Se é falar a verdade em amor, se a justiça é junto com misericórdia. Esse é nosso exemplo de pai. Os pais responsáveis são protetor, não encoberta o erro do filho, mas protege. Não concorda com a vida errada do filho, mas ele garante a segurança física e espiritual dos filhos. 1 Pedro, capítulo 5 e 8, diz que o inimigo está ao derredor a quem possa tragar, e o pai, ele protege o seu filho na vida espiritual. E se ele protege seu filho na vida espiritual, na vida física, ele também é protegido. Pais responsáveis, vamos passar para frente aqui, é provedor de segurança e do bem-estar da família. É provedor além de arroz, feijão, roupa, calçados. Os filhos são capazes de confiar que seus pais vão cuidar dessas necessidades, mas também do bem-estar da família. Não é só vestir, não é só dar de comer, não é só ter uma cama, um lar, um carro, não. Isso faz parte do papai responsável, sim, faz. Mas além disso, ele busca o bem-estar da família. Vamos lá para o terceiro ponto? Pai como educador. O papel do pai na educação dos filhos. Deuteronômio, nós vemos a responsabilidade é atribuída principalmente ao papai. Eu senti essa semana, lendo essa lição, o quanto nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pela criação, pela direção. São flechas que nós vamos atirar, e conforme nós atiramos, ele pode errar o alvo da vida dele e ser prejudicado. Ele diz, olha, Deuteronômio 6, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração, e você vai ensinar com zelo e perseverança aos seus filhos. Conversará sobre as escrituras. Se estiveres sentado em casa, se estiveres andando pelo caminho, se te deitares, vai atar essas palavras. Então, pais são instruídos a ensinar a palavra de Deus aos filhos. Isso é o papel do pai educador. Presente, responsabilidade é enfatizada em Provérbios 4, de 1 a 4, onde o pai instrui o filho a seguir o caminho da sabedoria e da justiça, não da maldade e da injustiça. Pai como educador, ele é presente.
Ele está perto, tá? Ele vai ensinar valores morais, ele vai ensinar valores espirituais, ele vai ensinar princípios, tanto dentro da sociedade quanto dentro da igreja, principalmente começando pela sua casa. Sem valores morais, o filho não dará continuidade à educação que ele recebe em casa. Sem valores espirituais, o mundo vai engolir ele e ele vai perder os seus princípios. A presença física do pai é necessário. Quando uma criança vê o pai em casa, isso gera estabilidade, segurança, isso gera um vínculo na família. Não, eu sei, meu pai pode estar trabalhando, mas tal hora ele chega, tal hora ele volta para casa. Ele espera, ele tem a segurança que aquele momento ele vai estar e que se ele tiver algum problema, e essa semana eu tive um problema com a minha filha. Nós tivemos um problema. E o que ela fez? Ela procurou o pai dela. Por quê? Porque ela encontrou segurança em mim. Senão ela esconderia. Eu pergunto a você, papai, neste momento, seu filho, ele tem a confiança de te procurar quando há um problema ou ele se esconde? Ele se alegra quando você retorna para casa ou ele fica desesperado? Ele gosta mais de estar na igreja porque lá o senhor é um bom obreiro? Ou a presença em casa causa temor nele? Não, nós temos que trazer essa confiança, essa segurança, esse vínculo de família. E o responsável sou eu, o papai, o sacerdote da família. Dedique tempo, pratique atividades escolares, momentos de lazer, refeição entre a família. Somos falhos. Vamos assumir a culpa, eu e você, neste momento, dentro disso que eu apresentei aqui para você. Olha, nós dedicamos pouco tempo à nossa família, nós não participamos das atividades escolares, nas refeições, entre família, entre os outros. A nossa presença física é necessária na família. A presença física do pai é importante para fornecer estabilidade e segurança emocional aos filhos. Eles têm onde se amparar, eles têm onde se ancorar. Meu filho saiu um dia, o carro deu problema, foi simples, era só o cabo da bateria solto. Mas o que ele fez? Ele não ligou para o mecânico, ele ligou primeiro para o pai dele, ligou para mim, porque ele sabe que ele pode contar com o pai dele. Eu falo para ele, você tem pai. A presença física do pai é muito importante. Converse, demonstre interesse pelas atividades, demonstre seu sentimento. Qual foi a última vez que você disse eu te amo para o seu filho? Qual foi a última vez que você disse, nossa filhão, você é muito importante para mim? Minha filha, você é parte da minha vida. Qual foi o último elogio à esposa? A família está esperando esse pai faltoso aí que não está presente. Seja presente na sua família. Pratique atividades em conjunto, esteja disponível para ouvi-los. Ouvir os filhos. Não é só dar bronca, não é só dar castigo, não é só punir, não, precisamos ouvir os nossos filhos. A lição vai falar, vamos pegar a lição aqui, a lição vai falar de filhos que não obedecem aos pais, vai falar filhos por falta, por omissão de Davi quando um filho violenta a irmã, omissão de Davi quando um filho mata o irmão. Nós não podemos ser omissos, nós precisamos ouvi-los, nós precisamos aplicar a disciplina. Eles precisam entender que a presença do pai faz bem para eles. O pai não quer o mal, mas gerar uma confiança. A falta de autoridade, os problemas da paternidade ausente, olha, a paternidade autoritária, tudo isso nós vamos ver na lição. Se você participa da vida dos seus filhos, vai ajudar a estabelecer uma relação de confiança, de amor entre pai e filhos. Isso é maravilhoso.
Isso é grandioso. Seja um exemplo positivo. Vou repetir de novo, fale de valores morais, não pode. Ensine para eles ética, sobre namoro, sobre relacionamento. Pratique honestidade, integridade. Seja envolvido, incentive no crescimento, no desenvolvimento. Eu falo para minha filha, eu falo para o meu filho, vocês são inteligentes. Se vocês não se derem bem, não é por falta de inteligência, talvez por falta de sabedoria, de ouvir o conselho do pai e de praticar aquilo que eu digo. Mas eu sempre estou dizendo para ele, vocês são lindos, vocês são inteligentes, olha só quando vocês fazem alguma coisa, desenvolve bem. Faça isso com seu filho, incentive o crescimento dele. E não só o crescimento físico, mas o crescimento na sociedade em si, na escola. Quarto, o pai do filho pródigo, pai amoroso, misericordioso, compassivo. Demonstra um amor incondicional ao filho rebelde. Mesmo que ele saiu, gastou tudo, o pai não se irrita. O pai aguarda paciente. Ele dá fortuna, dá o dinheiro para o filho, a parte da herança. Ele vê o filho indo embora, ele não briga, mas ele espera. E quando vê de longe, o reconhece. E quando ele vê de longe, ele diz, olha, meu filho estava morto, mas reviveu. São virtudes deste pai e que nós precisamos na sociedade onde nós vivemos. Virtude de ser compassivo, compreensivo. Vou colocar 3 virtudes aqui. Primeira, do perdão. O pai não só recebe o filho de volta, mas ele perdoa, ele celebra, ele se alegra, ele faz festa. O pai não guarda ressentimentos, ele demonstra alegria. É uma maravilha, estava morto e reviveu. Letra B, virtude da misericórdia. Ele não somente perdoa o filho, mas também restaura. Ele manda colocar uma roupa nova, sandália, o anel no dedo, ordena que seja colocado no filho. Ele manda matar um bezerro cevado para comemorar. O filho é restaurado à sua posição novamente. O exemplo de amor incondicional do pai, ele não mede esforço para receber o filho de volta. Nossos filhos vão errar, nossos filhos vão cometer erros, nossos filhos vão sair às vezes do caminho e quem tem que trazer eles de volta, quem tem que restituir aquilo que eles perderam somos nós, pai, sacerdotes, pastores nas nossas casas primeiro, porque quem não governa bem a sua própria casa terá cuidado da obra de Deus? Faz questão de deixar claro que o amor não foi baseado em acúmulo de bens. Que esse amor não foi baseado se ele saiu com 5 milhões, investiu bem e vai voltar com 10. Não, o pai nem pergunta o que ele fez com o dinheiro. O pai nem questiona, o pai não presta nem atenção no que ele diz assim, pai, me faz agora como um dos seus jornaleiros. Não, pai, nem isso. Olha, ele diz, meu filho, ele abraça, beija. Esse amor que nós, pai, temos, ele tem que ser responsável com a disciplina, sim. Ele tem que ser responsável com direcionamento, sim. Mas ele é incondicional para resgatar quando temos um filho perdido. Vamos concluir? Vamos encerrar a nossa aula? O importante é que os pais, pastores e professores da IBD prestem bem atenção. Pais, primeiro. Primeiro é o pai. Depois os pastores e professores vão dedicar tempo. Eu sei que eles vão dedicar. Tempo e energia para orientar os filhos na verdadeira fé. Ensiná-los a agir com integridade e justiça. Ao mesmo tempo, cada indivíduo deve buscar, responsabilidade de mão dupla. Nós vamos investir,
mas vocês também têm que investir no relacionamento pessoal com Deus. Vocês, filhos, têm que cultivar a própria fé, têm que cultivar o compromisso com o Senhor, têm que cultivar uma vida espiritual digna, reta, tem que ser justo. E eu quero orar por você nesse momento. Quero orar por você, pai. Quero orar por você, filho. Feche seus olhos. Abrace seu filho se ele estiver aí perto. Põe a mão no coração. Ore por ele agora. Diga para ele o quanto ele é importante. É difícil, mas fale para ele, eu te amo. Senhor Jesus, Pai eterno na tua presença, Deus. Eu estou orando agora, Senhor, por esse papai, Deus, que está aí com esse problema tão grande. Talvez o seu filho não está perto. Talvez o seu filho se perdeu nas drogas, na prostituição, na bebida. E ele aguarda pacientemente, oh, aleluia, que esse filho volte. Ele aguarda pacientemente com amor incondicional. Talvez todos os dias tenha orado, pedido a volta do filho. E nós estamos aqui, Senhor, nesta curta oração, intercedendo por este pai amoroso, por esse pai carinhoso, que aplica disciplina quando é necessário, mas por algum motivo, que direcionou o seu filho nas Escrituras, no caminho do Senhor, mas que por algum motivo esse filho distanciou. E agora ele aguarda, Senhor. E nós sabemos que o Senhor ouve a oração de um pai. Nós sabemos que o Senhor atenta para a oração de um justo, e nesse momento eu te peço, Espírito Santo, toque, não para machucar, não para trazer numa cama, enfermo, não, de forma nenhuma. Mas que esse filho que está longe, ele cai em si e lembre-se que na casa do seu pai é melhor do que em qualquer outro lugar. E que ele lembre que lá há comida, lá tem arroz, tem feijão, tem comida física e acima de tudo tem comida espiritual. Que ali tem segurança, que ali tem um suporte, a confiança no seu pai. Assim eu oro, Senhor, agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Shalom, vrahá, que paz e bênção sobre você. Até a próxima semana, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.